Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta quarta-feira, 18 de dezembro. Começou hoje uma campanha nacional para lembrar sobre a importância do uso do cinto de segurança dentro dos ônibus nas estradas. Bandidos assaltam 4 ônibus no Paraná que levavam passageiros de Santa Catarina para fazer compras em São Paulo. O prefeito de uma cidade do sertão de Pernambuco, onde a população sofre com a seca, é preso suspeito de roubar água para irrigar o sítio dele. E você vai ver também a emoção de uma equipe da Universidade Federal do Paraná no momento da devolução de pinguins ao mar depois de uma longa recuperação. É agora no Brasil TV. Natal quase chegando, fim de ano também, muita gente pega a estrada, por isso a Agência Nacional de Transportes Terrestres começou hoje uma campanha nas rodovias do país para conscientizar os passageiros sobre a importância de usar o cinto de segurança nos ônibus. 2 mulheres morreram num acidente com um ônibus hoje no interior de São Paulo. Os passageiros contam que muita gente estava sem o cinto. O ônibus que caiu da ribanceira voltava para a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com passageiros que tinham ido fazer compras na capital paulista. Segundo a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle na alça de acesso da rodovia Marechal Rondon, no interior do estado de São Paulo. 15 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. Outras 11 tiveram ferimentos leves. Tava ninguém de cinto. Não sei o pessoal do fundão, mas assim, eu que tava no primeiro banco, o pessoal que tá comigo aqui no hospital, falaram que tava todo mundo sem cinto. 2 mulheres morreram no local do acidente. E justamente nesta época em que muita gente pega a estrada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está fazendo uma campanha para conscientizar sobre o uso do cinto de segurança. Mas pouco adianta falar se o passageiro não tiver consciência e colocar de fato o cinto. O cinto de segurança, ele reduz em até 70% o risco de morte em casos de tombamento, em casos de algum tipo de acidente no transporte rodoviário. E até 30 e poucos % o risco de alguma fratura grave. Eu nunca viajo sem o cinto. Assim que eu entro no ônibus, eu já coloco logo o cinto. E não é que tinha gente insistindo em seguir viagem sem o equipamento? Displicência mesmo, não foi? Realmente teve a campanha, mas a gente esquece, a gente fica distraído, né? Agora vai de cinto? Com certeza. Na região metropolitana de Curitiba, bandidos assaltaram no meio da estrada 4 ônibus que levavam passageiros de Santa Catarina para fazer compras em São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas. Maurício Freire tem as informações. Eram 4 ônibus. O grupo saiu da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, com destino a São Paulo. Os passageiros iriam fazer compras na capital paulista. Eles foram interceptados por vários veículos dos bandidos que atiraram diversas vezes. Tem uma imagem bastante impressionante que mostra o para-brisa de um dos ônibus todo perfurado pelos disparos que foram feitos. Os ônibus estavam acompanhados de um veículo de seguranças. Esse veículo estava fazendo a escolta dos 4 ônibus. Um dos seguranças foi atingido de raspão por um dos disparos que foi feito pelos criminosos. E outros 2 passageiros que estavam nos ônibus foram agredidos pelos bandidos. Os bandidos conseguiram interceptar os 4 veículos, levaram dinheiro e pertences de todos os passageiros. Essas 3 vítimas, o segurança e os 2 passageiros, foram trazidos para hospitais aqui em Curitiba. Nossa equipe tentou entrar em contato com hospitais para saber o estado de saúde dessas vítimas, mas os hospitais não nos responderam. Os bandidos até agora não foram presos, eles fugiram logo depois da ação e até agora não foram localizados. A TV Globo conseguiu os áudios das comunicações realizadas pela Polícia Militar na madrugada que terminou com 9 mortos na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Os áudios foram anexados aos inquéritos da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar. O primeiro contato é às 3h41 da madrugada de domingo, 1º de dezembro. Um policial relata ao comando de operações da Polícia Militar uma troca de tiros em Paraisópolis. Bom, é advertência, jogaram pra cima da equipe. Parou pra estar armado, jogou pra cima da equipe. Joga pra cima, no jargão policial, significa atirar. Herbert Spencer é o nome de uma das ruas onde tradicionalmente as pessoas se reúnem no baile da 17. O policial avisa que os suspeitos entraram na rua.
os PMs vão atrás. Bom, comando 2, viaturas da primeira CIA aí, joga o QTH pra gente entrar junto, PSL. QTH é o termo que significa qual sua localização exata. Esse vídeo mostra a polícia chegando às 3h45 da manhã na comunidade. Primeiro de moto, depois chegam as viaturas. Um policial joga 2 bombas na rua vazia. É justamente aí que os PMs ficam 20 minutos sem comunicar nada ao comando operacional. O próximo contato já é para pedir socorro em outras 2 ruas que geralmente também são tomadas pelo baile funk de Paraisópolis. Bom, aciona o resgate, rua Ernest Renan com Adolfo Lutz. Bom, resgate com uma certa. Teve correria aí, pisoteamento, pode solicitar mais de um resgate aí pro local, PSL. O comando pergunta se alguém foi baleado. Indivíduo alvejado, qual que foi a aconteceu? Eu não entendi. Foi pisoteado, isso? Bom, cerca de 10 indivíduos aí desacordados, PSL. Outro PM diz ao comando que os policiais estão encurralados. Diversos indivíduos aqui, as equipes estão todas encurraladas. Cerca de 1000 indivíduos. Mas esse vídeo feito por moradores mostra um PM batendo nas pessoas que estavam deixando o baile. Ele também derruba uma moto. Meia hora depois do primeiro pedido de socorro, por volta das 4h40 da manhã, PMs pedem mais ambulâncias. Bom, comando 1, a situação aqui é grave. Uma viatura de resgate não é o suficiente para atender todos, Copom. Mesmo assim, só uma UR, Unidade de Resgate, é confirmada. O Copom manda os PMs fazerem o socorro nas viaturas. No momento, confirmados apenas uma UR para resgate. Portanto, os senhores prosseguem com o resgate até o pronto-socorro, PSL. 1h12 minutos depois de a operação começar, os PMs avisam que o pronto-socorro do Campo Limpo não daria conta de atender as vítimas. Copom, Campo Limpo, a equipe do PS está ciente aí. Só solicitou a gentileza aí de trazer um pouco para a UPA e um pouco para o PS, PSL. Eles vão ter a condição de atender as 9 vítimas de uma vez aí. A operação termina 2 horas depois de começar. A ouvidoria das polícias de São Paulo teve conhecimento da existência dessas gravações há uma semana e já pediu que a corregedoria apresente provas de que o tiroteio contra os policiais, que foi informado por rádio ao Copom, realmente aconteceu. O ouvidor também antecipou que assim que as investigações civil e militar ficarem prontas, ele vai analisar as conclusões e produzir um relatório questionando a ação policial. O prefeito da cidade de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, foi preso sob suspeita de roubar água numa região onde milhares de moradores sofrem com a seca. Hoje ele foi solto por ordem da Justiça. Paulo Ricardo Sobral tem os detalhes. O prefeito Clebel Cordeiro foi preso ontem em flagrante e trazido aqui para a delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, que fica a 514 quilômetros do Recife. A Justiça Federal concedeu a liberdade provisória com uma série de medidas cautelares, incluindo a de só sair de casa se avisar. O prefeito Clebel Cordeiro foi preso ontem no sítio da família, que fica na zona rural do município. Os policiais encontraram uma bomba que estava sendo utilizada para retirar a água de uma barragem dos canais da transposição do Rio São Francisco. Segundo a polícia, o prefeito disse em depoimento que não sabia que era proibido utilizar essa água e que estava irrigando plantações de manga, de maracujá e também de limão. A investigação aponta que o sítio do prefeito estava avançando sobre a área federal. E se essa suspeita for confirmada, ele também pode responder pelo crime de invasão de terras. Este é o primeiro mandato do prefeito Clebel Cordeiro aqui em Salgueiro, que também é empresário e ligado ao futebol. O prefeito Clebel Cordeiro divulgou uma nota em que disse que a investigação policial não tem relação com o cargo de prefeito, que, segundo ele, é exercido de forma honesta. O advogado de defesa afirma que não houve nenhuma irregularidade e que a água da barragem é que teria invadido o sítio do prefeito. Sobre a suspeita de invasão de terras, o prefeito e o advogado não se manifestaram. O Ministério do Desenvolvimento Regional também divulgou uma nota e afirma que a área do sítio está em nome da União e que tomará as providências para a reintegração de posse dessas terras. O Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio cumpriu hoje 24 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas a Fabrício Queiroz, ex-chefe de segurança do senador Flávio Bolsonaro e a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Essa operação faz parte da investigação de lavagem e desvio de dinheiro público no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio.
Agentes do Ministério Público do Rio estiveram em endereços de 9 parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. A maioria em Resende, no sul fluminense. Os agentes buscavam documentos que indicassem que eles fizeram rachadinha quando eram lotados no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual no Rio. Rachadinha é quando o funcionário do político devolve parte do salário para o gabinete. Um dos alvos foi a casa de Guilherme Henrique dos Santos Hudson, casado com a tia de Ana Cristina Vale, a ex-mulher de Jair Bolsonaro. Aquilo que está sendo investigado pode ser investigado, não tem problema nenhum, não devo nada a ninguém. As investigações começaram em julho do ano passado. 96 pessoas e empresas foram citadas, suspeitas de lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de dinheiro público. Fabrício Queiroz, o ex-chefe da segurança de Flávio Bolsonaro, é um dos principais alvos da investigação. Queiroz foi exonerado no fim do ano passado depois que um relatório do COAF apontou movimentações financeiras suspeitas na conta dele de R$ 1.200.000. Hoje também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz. Na casa de Evelyn, filha do ex-assessor, os agentes foram avisados pelo porteiro que ela não mora mais no local. Eles também estiveram no condomínio de Márcia Oliveira Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. A operação de hoje vem depois que o Supremo decidiu autorizar o compartilhamento de dados do COAF e da Receita com o Ministério Público. Em julho, o ministro Dias Toffoli tinha atendido ao pedido do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a defesa de Flávio Bolsonaro, o antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, havia repassado dados detalhados dele para o MP sem o aval da Justiça. Em nota, a defesa de Fabrício Queiroz disse que recebe a operação de hoje com tranquilidade e, ao mesmo tempo, surpresa, porque o cliente sempre colaborou com as investigações, tendo apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos. A gente não conseguiu contato com a defesa dos outros citados na reportagem. No próximo bloco, os moradores de Caldas, em Minas Gerais, participam de um simulado de emergência na área onde fica uma barragem de rejeitos radioativos. A gente volta já. Estamos de volta para contar que os moradores de Caldas, no sul de Minas, participaram hoje de um simulado de emergência na área onde fica uma barragem de rejeitos radioativos. O João Daniel acompanhou. Esse foi o primeiro simulado realizado pelas indústrias nucleares do Brasil na unidade de Caldas, aqui no sul de Minas. E o exercício, a ação, simulou um possível rompimento dessa barragem de rejeitos radioativos. Logo pela manhã, um carro de som percorreu uma área de 10 quilômetros na zona rural de Caldas, alertando os moradores como eles devem proceder, como devem reagir caso haja uma situação real de emergência, ou seja, caso haja o rompimento da barragem. Também foram colocadas algumas placas na região indicando rotas de fuga que direcionam os moradores para um local seguro chamado Ponto de Encontro. Essa barragem de rejeitos radioativos tem cerca de 2 milhões de metros cúbicos de material radioativo como urânio, tório e rádio. Esse material é resultante da primeira mina de exploração, de urânio no Brasil, que funcionou aqui na região de 1982 a 1995. Ou seja, há 24 anos essa barragem não recebe novos rejeitos, mas a preocupação continua. Tanto é que no mês passado, as indústrias nucleares do Brasil assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal, com uma série de medidas emergenciais que precisam ser implementadas pela empresa para que seja efetivada a criação do plano de segurança e do plano de ação emergencial da barragem. Esse simulado realizado hoje é uma dessas medidas que está presente nesse TAC. Depois de meses de tratamento, foram soltos no mar 8 pinguins que chegaram ao litoral do Paraná. É um momento emocionante para biólogos e veterinários da Universidade Federal do Estado que cuidaram deles. Eles vieram de muito longe, lá da costa da Argentina, Ilhas Malvinas e Chile, em busca de alimentos. Foram encontrados muito fracos e resgatados no litoral do Paraná. De maio a outubro deste ano, 14 pinguins chegaram ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Paraná. Só 8 sobreviveram.
Aqui eles receberam tratamento, se recuperaram, ganharam peso e um chip de identificação. Serve como uma identidade do indivíduo. Caso ele seja encontrado em outro local, a gente sabe que ele foi liberado aqui. E esse é o número de identificação, na verdade, a identidade desse bicho para o resto da vida dele. E o local escolhido para a soltura dos pinguins foi na beira da praia. Daqui para frente, rumo ao oceano, eles acabam encontrando a corrente marítima que pode ajudá-los a voltar para casa. Quem estava na praia foi chegando mais perto para ver os simpáticos bichinhos. E quando a portinha da caixa de transporte se abriu, olha que bonitinho! Lá foram eles, os mais jovens, guiados pelo pinguim adulto. Olha lá, gente, que coisa mais linda! Voltando para a natureza. Para a equipe que cuidou deles, difícil segurar a emoção. Ver ele sendo solto, reintroduzido ao ambiente natural é muito gratificante. Acho que é o melhor momento, é esse. Parabéns a todos os profissionais. O Brasil TV fica por aqui. Uma boa noite para você.